A gente está terminando o semestre agora. Agora começou. Vamos lá, começou. Oi. Boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. É com muita alegria que hoje a gente retoma a palestra Nem Tudo Está Aparente nas Telas, Corpo, Informação e Ambiente, com a minha querida orientadora ainda, né? Eu acho que orientadora uma vez, nunca a gente esquece, né, Helena? Acho que é assim. Então, Helena foi minha orientadora, já é bastante coisa que vocês já podem entender. Ela é professora da PUC São Paulo, crítica de dança do Estadão, e uma grande fomentadora do pensamento em dança, fomentadora de críticos em dança, a bailarinos. Então, e esse universo de pesquisa que ela criou junto com Christine Greiner, né, tem atraído muitos pesquisadores, no sentido de a gente começar a compreender o que é esse corpo, como esse corpo conhece, quais são esses modos de estar no mundo e que, com tanta diversidade, informação e ambientes tão diferentes, não é? Então, eu passo agora a palavra, então, para Helena, e muito, muito obrigada pela sua presença, esperada desde segunda-feira, e que bom que hoje vamos poder estar aqui, te ouvir. Então, muito, muito obrigada, e eu passo a palavra para você, Helena. Muito obrigada, querida Ângela, muito, muito obrigada pelo convite. Peço desculpas a vocês por ter faltado na segunda-feira, mas foi realmente um motivo de força maior, né? Um roubo que eu sofri, o acidente, tal e tal. Felizmente, estou com um pouco de energia hoje para a gente poder fazer a nossa conversa, porque o convite é para a gente fazer mesmo uma conversa. Vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, escrevam no chat, porque aí eu imediatamente respondo, porque o importante é que a gente consiga ir construindo alguma coisa aqui e nós não nos percamos no meio do caminho. Então, a hora que eu falar alguma coisa que não tiver muito clara, muito, muito evidente, muito fácil de compreender, por favor, interrompam. Na hora, me mandem uma mensagem para a gente poder ir conversando, tá legal? Então, vamos lá. Preciso só dar uma atualizada na informação. Eu não sou mais crítica do Estadão. Depois de 40 anos, Ângela, eu decidi parar e passei a chance de virar crítica do Estadão para alguém que se formou comigo e trabalhamos juntos por 10 anos e tal, e que é a Fernanda Perniciotti. Então, agora, a Fernanda Perniciotti é a crítica do Estadão e eu fico... continuo trabalhando com dança, mas de outra maneira, nesse outro background, construindo pensamento sobre dança, sobretudo na parceria que você tão bem lembrou com a professora Christine Greiner, com quem eu trabalho na PUC há mais de 20 anos, e nós trabalhamos a teoria corpo-mídia juntas esse tempo todo. E é com essa fundamentação teórica que a gente vai conversar hoje a respeito de corpo e de telas. E a gente pode começar tentando lembrar o seguinte. Mais recentemente, ou seja, de uns recente, vocês vão dizer, nossa, Helena, isso tudo é porque eu já tenho 72 anos. Então, quando eu digo há 30 anos, é assim, recentemente. Então, nessas últimas 3 décadas, pelo menos, lentamente nós fomos tendo cada vez mais experiências mediadas pelas telas. Isso não aconteceu só nesses 2 últimos anos, por conta da crise sociossanitária que a gente vem vivendo por conta da Covid. E nesses últimos 2 anos isso ficou exponencial, mas há cerca de 30 anos a gente vem desenvolvendo um relacionamento crescente com as telas e
esse relacionamento mediado pelas telas foi retirando a maior parte das pessoas que estiveram fazendo isso das experiências fora das telas. Então, não era pouco frequente o relato de sentimentos, emoções, sensações que apontavam para certos comportamentos que já estavam super instalados muito antes da crise sociossanitária. E que comportamentos eram esses? Eram comportamentos variados, mas que todos eles apontavam para uma desabilitação no traquejo social. Nós já vínhamos perdendo a familiaridade no trato social, porque o aumento do convívio com as telas retirava a gente do convívio fora das telas, aqui, no social. E foi escorrendo da tela para fora da tela o mesmo tipo de atitude. Qual atitude é essa? Aqui nas telas, a gente comanda tudo. A pontinha dos dedos faz tudo, deleta, separa. Então, fora das telas, a gente passou a adotar comportamentos que foram desenvolvidos aqui. E esses comportamentos desenvolvidos aqui nos tornaram, a nós todos que temos esse privilégio, porque é um privilégio estar nas telas, porque vocês sabem que a tecnologia é uma linha de corte social. A tecnologia já separa quem tem possibilidade de ter casa com luz suficiente para poder ter internet suficiente para ter banda larga, o equipamento suficiente para ter tudo isso, ou seja, não é todo mundo. Na verdade, só para vocês terem noção, cerca de metade da população do mundo, 3 bilhões e meio de pessoas, não estão nessa categoria que eu estou descrevendo aqui, que são pessoas que já estão há 30 anos nas telas, cada vez mais nas telas, e cada vez menos fora das telas, em relações não mediadas pelas telas. E o que vai acontecendo com o corpo? Quando o corpo treina alguma coisa, fica treinado. Então, o comportamento que a gente treina aqui não fica restrito aqui. Passa para outro lugar também. Então, a desabilitação no trato social vem daqui. Porque aqui, o que eu não quero, eu deleto. Eu digo o que eu quero, a hora que eu quero. Para quem? É tudo eu. Eu decido, eu faço, eu escolho, eu. E isso vai se estabilizando ao longo dos anos, vai se estabilizando de um jeito que, por exemplo, atrapalha um pouco nas relações afetivas de todas as ordens, nas amizades, nos amores, a solidão aumentou bastante. Nós ficamos cada vez mais sozinhos e atomizados. Viramos pequenos átomos. A internet prometia o contrário disso. Prometia a conexão com todo mundo, acesso ao mundo inteiro. Olha que beleza, eu estou em São Paulo, vocês estão em outro lugar, e nós estamos aqui conversando. Então, a internet possibilita isso. E era essa promessa de comunhão, de agrupamento, de encontro com quem você... Isso tudo tem, isso tudo acontece, mas concomitante com isso, outros hábitos foram ganhando estabilidade. E esses outros hábitos que foram ganhando estabilidade, eles não ficam aparentes. A gente não dá conta deles. Só depois de um tempo é que a gente dá conta, porque a gente começa a reparar nos outros,
antes de reparar na gente. Na gente, a gente repara uma espécie de impaciência com quem fala devagar, intolerância com quem fica repetindo muito, intolerância com tempos mais dilatados. A gente vai reparando um na gente. Mas em todo mundo isso vem acontecendo. Em todo mundo, uma maior solidão que foi pedindo maior medicalização, que foi pedindo medicalização cada vez mais precoce, pessoas cada vez mais jovens, ressentindo-se dessa dificuldade de estabelecimento de relacionamentos afetivos, amorosos, estáveis. Então, a solidão aumentou muito, a medicalização aumentou muito por conta de angústia, ansiedade, distúrbios das mais variadas ordens. Então, a nossa relação com as telas tem uma porção de coisas que estão aparentes e uma porção de coisas que não estão aparentes no nosso convívio aqui. Uma das coisas que não está aparente é o que acontece com o corpo nesse ambiente, corpo-telas, e no que isso resulta na sociedade hoje. A maior parte de nós está meio cansado, se sente um pouco desestimulado e pouco confiante na possibilidade de novo, fazer parte de um comum. Agora que se está voltando para o presencial, é um momento bastante delicado porque nesse presencial é esse corpo que está voltando. Não sabemos, não sei se a gente pode realmente dizer voltando, porque não tem volta. O que acontece ao corpo, a gente não pega esse corpo que estava lá 2 anos passados e traz para cá. A gente não pega ele. A gente não pega... O que a gente pega é o que é hoje. E o que é hoje é um corpo atravessado por todas essas experiências que têm mais de 3 décadas, se intensificaram muito, ficaram hipertrofiadas nesses 2 anos, e é com isso que a gente vai seguindo. A gente vai seguindo com o corpo que a gente é. E o corpo que a gente é hoje é lotado de uma porção de informações que ficaram estabilizadas. E essas informações que ficaram estabilizadas, nem todas elas a gente deu conta de reconhecer o que elas fazem com a gente. O que fez com a gente conviver com 2 anos, com a morte, do jeito que a gente conviveu. E ainda convive. Porque nós todos estamos muito contentes de morrerem quase só 200 pessoas por dia. Mas, repara, é muita gente. Ainda é muita gente. Então, continuar convivendo com a morte do jeito que a gente conviveu e continua convivendo, não é muito aparente o que isso traz. Não é muito aparente o que é que traz conviver tanto tempo com isso que já ficou naturalizado, já ficou assim. É como se fosse assim mesmo um negócio chamado fake news. O que é conviver com isso? O que é conviver com fabricação de narrativas? Todo esse vocabulário que foi ficando naturalizado, que parece que o mundo sempre foi assim, então não tem jeito, vai continuar a ser assim mesmo. O que isso produz na gente? Então, é com isso que é a partir disso e com isso que eu gostaria que a gente conversasse, para a gente poder ir situando o seguinte: se a gente está mais sozinho num ambiente que era um ambiente para ficar, no coletivo, no comum, e nós ficamos no máximo em agrupamentos que são pequenos quintais só de quem é eco da gente. Nós só convivemos com os iguais, com aqueles que pensam como a gente, aproximadamente, os que dizem sim para as coisas que eu digo sim, os que dizem não para as coisas que eu digo não. E isso traz consequências também, porque me desabilita a lidar, conversar com quem
não é como eu, não pensa como eu, não tem os meus valores, não luta pelo que eu luto, mas que é esse outro com quem eu preciso voltar a aprender a conversar, voltar a aprender um troço que a gente desaprendeu muito aqui nas telas por causa da facilidade de silenciar, cancelar, bloquear. Esse é um troço chamado diálogo. Caiu completamente em desuso por falta de prática. Porque se eu fui desaprendendo a conviver com quem eu discordo, eu fui desaprendendo a conversar, a saber conversar com esse outro de quem eu discordo. E o diálogo, ele é fundamental para a construção de relações. Aí a gente começa a atar as pontas para saber por que nós estamos tão atomizados. Por que o resultado desses anos de telas foi a solidão e não o agrupamento? A gente começa a atar isso, porque se eu desaprendo o diálogo, porque no diálogo o que é? Alguém me contradiz, alguém me faz perguntas, alguém me interrompe, alguém diz que eu estou errada, alguém diz que o que eu falei é uma grande besteira, alguém diz que eu fui indelicada, que eu fui estúpida, grosseira. Alguém me diz alguma coisa que eu não gostaria de ouvir. Eu só gostaria de ouvir que tudo que eu fiz foi maravilhoso, tudo que eu disse foi incrível. Mas não, num diálogo não é assim. E o diálogo nos prepara para relações, porque nas relações é isso que acontece, a gente precisa saber do outro. E se eu perco a mão na conversa com esse outro, eu também perco a mão para conviver com esse outro. Que mesmo que ele pense parecido, porque eu me apaixonei, essa pessoa não sou eu, né? Mas eu estou habituada a fazer só o que eu quero. Imagina conviver com alguém que não sou eu, então não posso fazer só o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Tem uma outra pessoa que também quer fazer as coisas na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Então, a gente perdendo a mão desse diálogo por conta dos hábitos que a gente foi desenvolvendo aqui nas telas, isso compromete uma porção de coisas em relacionamentos afetivos e compromete também construções políticas, porque é preciso construir com esse outro que pensa outra coisa do mundo. E nós não conseguimos mais fazer isso. E como a gente não consegue mais fazer isso, a gente deixa que vá se fortalecendo o quintal X e o quintal W, o quintal Z, sem a conexão. Olha a nossa dificuldade política nesse momento, por exemplo, de construir caminhos juntos. Por que que é tão difícil? É porque para cada sujeito é difícil colaborar novamente. E além disso tudo que não está aparente aqui na tela, mas que já virou corpo, nós já somos assim. Isso não é eterno, mas nesse momento, a maioria de nós já é assim. Então, a gente precisa saber que a gente já é assim para poder deixar de ser assim, para poder fazer alguma coisa para deixar de ser assim. Além disso, desses comportamentos todos que foram ficando corpo nos sujeitos que se relacionam tanto assim com as telas, existem uma porção de controles aqui nas telas que só mais recentemente nós ficamos sabendo do tanto que nós somos vigiados, dos perfis nossos que são comercializados e por isso você começa a procurar uma coisa e daqui a pouco você recebe não sei quantas publicidades daquelas coisas. E essas formas todas de controle de quem usa as telas, das informações todas estarem disponíveis, essas formas todas de controle, além disso, elas agora são possibilidades de fabricação de mentiras a seu respeito. Vocês sabem, a tecnologia está tão avançada que existe já o lip sync, que é a sincronização labial.
Então, alguém pode pegar essa fala que eu estou tendo com vocês agora e colocar com os mesmos hábitos de labiação que eu tenho para falar, outras palavras na minha boca, e vai parecer que eu estou falando atrocidades que eu jamais falaria. Mas pode parecer que eu estou falando isso para quem não me conhecer, quem não conhecer tecnologia o suficiente para poder identificar que aquilo está editado. São muitas as formas de controle das imagens todas que são produzidas aqui nas telas e que a gente também não tem, a gente sabe um pouquinho dessas formas de controle, mas a gente não sabe todas as formas de controle. Primeiro porque elas são variadas, inúmeras, e depois porque elas são continuamente desenvolvidas. Talvez vocês, alguns de vocês pelo menos, tenha acompanhado essa discussão tão valiosa sobre os racismos algorítmicos. Ou seja, você imagina o seguinte: o que é o algoritmo? O algoritmo é o alfabeto para alguma coisa poder ser digitalizada. Então, o algoritmo é essa unidade que digitaliza a informação e, por isso, ela pode ser disseminada em todos esses equipamentos que a gente usa. Então, como é que você vai dizer que um algoritmo pode ser racista se ele é só um conjunto de 0 uns? Pois é, mas ele pode ser racista e ele é racista. Mas isso não é aparente. O que é um algoritmo racista? Um algoritmo racista é, por exemplo, um Face ID, ou seja, o reconhecimento facial que todo iPhone moderno tem. Esse reconhecimento facial, ele entende rosto humano como uma linha contínua, que pode ser como esse meu rosto, pode ser mais aquadradado, mas é uma linha contínua com certos padrões. Mas alguém, por exemplo, que tenha um problema maxilar e essa linha seja um pouco interrompida por conta de haver um afundamento aqui, o Face ID não reconhece. Ou seja, qualquer pessoa que tenha um problema maxilar, o Face ID não reconhece, é considerado não pessoa. Tons de pele, só mais recentemente, depois da gritaria em torno do racismo algorítmico, é que começou a ser trabalhado, porque ou seja, vários softwares de reconhecimento facial não reconhecem detalhes de rostos mais escuros que o meu, de pele mais escura que a minha. E o que acontece? Isso levou e continua levando inocentes a serem presos. Porque, como não tem um reconhecimento de todos os detalhes, o mais aproximado com a descrição do suspeito já vai preso. São dezenas, centenas de casos. Então, isso também não é muito aparente. Mas é por quê? É porque esse algoritmo não se preocupou ainda em fazer o reconhecimento de todos os tipos de pele com o mesmo tipo de detalhe. Ele pode fazer. Por exemplo, se você digitasse, agora o Google corrigiu isso porque ele pagou uma multa alta para isso. Se você digitasse na sua busca no Google, lésbica, sempre dava em pornografia. Sempre dava em pornografia. Foi feito um movimento na França grande, enorme, para haver essa desconexão, que lésbica não vai dar em pornografia. Lésbica precisa dar numa discussão, ou seja, em quem discute as questões de sexualidade, gênero, corpo feminino,
etc, etc, etc. Não tem nada a ver com pornografia. Mas até há pouco tempo tinha a ver. Assim como se você digitasse negro, ia dar em macaco. Sim, ia dar em macaco. Evidentemente, depois de todo esse movimento necessário que foi feito, dos racismos todos que começaram a ficar mais discutidos, mais visíveis, o Google precisou mudar isso também. Ou seja, tem uma porção de coisas que não estão visíveis, mas elas precisam se tornar visíveis para que a gente possa mudá-las, para que a gente possa pedir essas grandes companhias que nos controlam, que controlam tudo que a gente faz aqui, elas têm até um nome. Elas se chamam GAFAM, que é Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. GAFAM. GAFAM controla tudo, quase. Elas são as gigantes que controlam tudo. E a gente sabe, quando tem alguém controlando tudo, a gente não sabe tudo o que está sendo controlado. Então, esse lugar, que era o lugar da plena visibilidade, era o lugar da construção do coletivo, se mostrou um lugar um pouco diferente desse. Se mostrou o lugar do profundo controle, se mostrou o lugar da profunda vigilância, se mostrou o lugar da construção de sujeitos egóicos, infantilizados, porque alguém que faz só o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, é uma criança mimada. Nós somos crianças mimadas hoje, que precisamos combater esse estado de criança mimada para podermos recuperar a prática do diálogo, a prática da negação. Alguém me nega sem me cancelar, sem bloquear, sem silenciar, mas a pessoa nega o que eu estou falando. Nega, diz, Helena, não. E eu preciso aprender a conviver com esse não, dizer melhor, repensar, mudar de ideia, essas coisas todas que a gente tem feito muito pouco, muito pouco. Esse isolamento que a tela produz, não esse isolamento social não, que foi muita coisa, desses últimos 2 anos, mas nós fomos já ficando isolados nesses últimos anos de tanta tela. Nós fomos ficando isolados. E esses 2 últimos anos fizeram isso ficar exponencial por conta da necessidade de ficar mais em casa, por causa do vírus, da contaminação, etc, etc. E isso tudo, reparem, estava dissociado entre... como se estivesse acontecendo só nesses 2 anos. A gente esqueceu. Todo mundo falava o quê? Nossa, vai ser tão bom quando a gente se encontrar, vai ser tão bom a gente poder se abraçar. E eu perguntava, mas nós estávamos nos abraçando muito antes? Nós estávamos nos encontrando muito antes? E não, nós não estávamos nos abraçando muito antes. Nós não estávamos nos encontrando muito antes. Agora, quando a gente volta, por razões outras, a gente nem pode se abraçar muito ainda, por conta do vírus ainda estar presente, os vírus, né, todas as suas mutações e tal, ainda estarem com a gente aqui, a gente nem pode se abraçar muito, e muito provavelmente a gente também não pode continuar se encontrando muito fora dos afazeres nos quais nós nos encontramos, as atividades que a gente faz junto. Estou falando daquelas outras atividades, que são as atividades das práticas de sociabilidade. Então, como é que a gente vai recuperar uma coisa que a gente já não estava tendo? Então, a gente só vai conseguir fazer tudo isso junto. Porque a gente pode escolher não continuar adaptado a esses hábitos que a gente desenvolveu aqui na tela. A gente pode escolher não ficar adaptado mais, tão bem adaptados a esses hábitos que a gente vem desenvolvendo aqui. E combater um pouco os comportamentos que foram ficando muito estabilizados na gente. Porque
o corpo, se a gente olhar para o corpo, a gente vai ver que o corpo ensina para a gente como é que é para ser. O corpo é um baita professor, porque se o corpo trabalha assim, talvez seja um recado legal da gente prestar atenção, assim como o corpo trabalha com o ambiente. O corpo não funciona sozinho. O corpo só funciona com o que ele tem ao redor dele, desde sempre, desde o primeiro momento de fecundação, lá na barriga da mãe. Aquele primeiro momento já é um momento de quê? Troca com aquele ambiente, adaptação àquele ambiente uterino ali. É ali que o corpo vai ficar desde o início do início do início, fazendo aquilo que ele vai fazer até o final. Trocando com o ambiente, precisando do ambiente para se desenvolver. Tanto que a mãe precisa sempre se cuidar, por quê? Porque ela proverá esse ambiente que favorecerá um bebê mais saudável, menos saudável. Por isso que tem todos esses cuidados da gestação. A gestação pede todos esses cuidados porque aquele feto estará trocando com aquele ambiente mãe um monte de informações. E dependendo da qualidade dessas informações, o feto fica X ou fica Z. Então, vocês imaginem o seguinte, desde o início do início do início, é corpo e ambiente, em trocas. Então, se o ambiente, se é isso que é a vida toda, e se a gente tiver, assim, aptidão para fazer uma leitura legal do ambiente onde a gente está, a gente sabe mais ou menos, porque a gente não tem controle disso 100%, obviamente, mas a gente tem um pouco de controle disso, e vou falar já em seguida, que é o ambiente. Se a gente conseguir fazer uma boa leitura do ambiente, a gente vai saber o que é necessário enfraquecer nesse ambiente e fortalecer nesse ambiente. Mas eu preciso fazer uma boa leitura dele para poder fazer isso. E o que é essa troca? É isso que o corpo faz. Por isso que ele é um baita professor. Ele não funciona sozinho. Ele precisa do ambiente. E no ambiente estão os outros corpos. E nós somos o outro corpo para o ambiente de qualquer outro que não eu. Então, eu também sou um outro nesse ambiente. Então, eu como um outro nesse ambiente e o outro no meu ambiente, a gente precisa trocar. A gente vai trocar informação, quer você queira, quer você não queira. E informação não é só informação verbal. Informação é qualquer coisa que faça alguma diferença. O que é isso? Essa é uma definição do Bateson, do Gregory Bateson. É uma definição muito bonita, eu gosto sempre de falar dela, porque acho de uma poesia para quem gosta de arte. O Bateson diz assim: informação é a diferença que faz diferença. Parece meio esquisito assim, né? Dito de primeiro, uma diferença que faz uma diferença, mas olha que bacana. Por que é uma diferença? Porque se está num ambiente que tudo é um ambiente só, sim, 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 não é possível reconhecer nada além de sim. Porque nesse ambiente só existe sim. Ou nesse ambiente só existe nhã, 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 nhã. Então, nesse ambiente não tem nada além de nhã, nhã, nhã. Mas se eu colocar nesse ambiente pluf, pluf é diferente de nhã, nhã, nhã. Então, é fácil reconhecer pluf, porque não é nhã. Então, é uma diferença. E o que essa diferença faz? Faz uma baita diferença nesse conjunto de nhã, 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 nhã. Por quê? Porque é pluf, não é nhã, nhã, nhã. Então, isso é que é legal. Entender que informação é qualquer coisa que faça uma diferença. Se não fizer diferença, não é informação. Não traz novidade.
Essa é a coisa bonita da informação, ela traz uma novidade. Você vai me perguntar, é informação falsa também? Se ela trouxer uma novidade, ela é uma informação. É falsa, não presta, mas ela é uma informação. Então, olhe só que coisa incrível. Se o corpo troca informação com o ambiente, significa que as coisas desse ambiente que vão virar corpo, talvez eu possa escolher. Acho que eu quero que vire corpo. Acho que eu não posso escolher, não posso escolher. Por exemplo, eu não posso escolher todas as cores que eu vou encontrar quando eu abro o olho, todos os ruídos que eu vou ouvir durante o dia. Não posso escolher. Não posso escolher todas as temperaturas que minha pele vai sentir. Não posso escolher um monte de informações. Mas eu posso escolher, talvez, algumas informações. Eu gosto mais de uma temperatura não sei como. Então, eu procuro colocar uma roupa não sei quê, porque eu gosto mais da temperatura não sei como. Essa é uma informação que eu já sei que eu quero que o meu corpo tenha e pronto. Mas tem a maior parte delas a gente não escolhe, mas algumas a gente escolhe e a gente tem responsabilidade com essas. A gente tem responsabilidade com essas porque essas a gente vai trocando com o ambiente e vai ajudando o ambiente a ficar povoado por elas. E se o corpo e o ambiente trocam, se o ambiente fica mais povoado das informações nas quais eu confio, com as quais eu quero que o mundo se transforme, tarará, tarará, elas têm mais chance de fazer com que isso aconteça. E se eu me lembro que aqui nas telas nem tudo está aparente, que aqui nas telas, as telas têm produzido corpos mais atomizados, mais egóicos, com mais dificuldade de contato. É talvez possível e necessário que a gente pense de outra maneira o jeito da gente estar no mundo, que a gente pense de outra maneira a nossa responsabilidade, porque essa troca está acontecendo. Corpo e ambiente, ela está acontecendo. Então, a responsabilidade com aquilo que eu posso escolher é enorme, é gigante. E se eu não esqueço disso, a minha atitude muda. Se eu não esqueço que é necessário praticar o diálogo, fazendo o quê? Práticas de diálogo. Se eu estou destreinada, mas se eu sei que eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eu posso escolher não me adaptar àquilo que eu não considero importante de ficar forte no mundo agora. Eu posso escolher combater traços que eu estou vendo que estão ficando estabilizados em mim e em muita gente perto de mim. E eu não quero continuar falando muito mais tempo, porque eu quero abrir essa nossa conversa, convidar vocês a pensarem o seguinte: olha que coisa preciosa que a gente tem para aprender, por exemplo, com outras espécies e com a evolução. A gente pode pensar que a natureza é uma arte colaborativa. Essa é uma formulação muito bonita, me parece, da gente olhar para o ambiente. O ambiente ensina para a gente uma forma colaborativa, artística, porque é assim, olha, pensa o seguinte, um pássaro X desenvolve um bico X. Esse bico faz com que o pássaro alcance uma comida que o outro pássaro que não tem o bico X não alcança, certo? O que isso promove? Isso promove o seguinte: esse pássaro vai comer essa comida que esse outro pássaro não alcança essa comida, então ele come outra comida. O que isso mostra? Isso mostra que os corpos podem não competir diretamente. Olha só, a evolução mostrou para a gente que é possível que várias espécies possam buscar comidas diferentes sem todas elas precisarem buscar a mesma comida. O que isso faz? Amplia a diversidade de pássaros, bicos, de comidas e também a distribuição.
mais possibilidades de mais espécies garantirem a sua sobrevivência, porque nem todas estão competindo pelo mesmo tipo de alimentação. Aí você vai dizer, e as pobres plantinhas que vão ser devoradas, as comidas todas deles? Veja, os pássaros, como as abelhas, eles, depois de comerem essas comidas, devolvem na forma de humus as sementes delas para a natureza. Então, depois de comer, não fica no pássaro para sempre. Volta na forma do excremento dele, como um humus, para a terra. Então, tem alguma coisa importante da gente prestar atenção no ambiente sem essa tirania antropocêntrica que a gente continua tendo, de achar que os humanos são aquele tal topo de uma pirâmide inexistente, como a espécie mais incrível, mais desenvolvida, mais isso, mais aquilo outro. Está mais do que na hora da gente aprender com o ambiente, com as outras espécies, com os outros animais, com as plantas, como é que elas aprenderam a desenvolver uma espécie de convívio sem ser somente entre os iguais, na mesma espécie, com as outras espécies, etc, etc. Hoje, sabe-se que para plantar é mais importante plantar não iguais, mas plantar diversas espécies de plantas, porque os nutrientes de uma é a mesma coisa, não há uma competição específica pela mesma coisa, então isso enriquece o ambiente. Então, se a gente olhar a natureza essa como uma arte colaborativa, ou seja, precisa desenvolver a colaboração como um processo artístico, coletivo. A colaboração é essa, é uma arte de aprender a fazer junto. E o convite que eu faço para vocês é esse, da gente pensar o que nos envolve, a natureza, pensar a nós mesmos, aos que são parecidos com a gente, os outros humanos, em colaboração, na busca desse tal comum que ficou fraquinho, por tanta prática aqui nas telas, de sujeitos cada vez mais atomizados, e que todos adoeceram, porque os sujeitos não são para serem atomizados, são para serem sociais, os sujeitos humanos. Então, tentar recuperar um pouco disso que não está muito aparente ainda, mas que precisa ficar muito aparente. A busca dessa prática da colaboração como uma criação dessa arte colaborativa, de uma habilidade artística da colaboração. E é com isso que eu queria abrir a conversa com vocês, porque já estou aqui falando há 45 minutos, e acho que está na hora da gente conversar um pouquinho. Helena, que riqueza isso tudo dessa sua fala. Eu acho muito próximo a tudo que a gente tem vivido, assim, né? E eu acho que durante a pandemia também as redes de solidariedade foram também apareceram com mais evidência, né? Assim como todos esses aspectos aí que você levanta, né? De tudo que esse hábito de usar telas, né, desenvolveu, e não é da pandemia, ela só veio fortalecer, né? Acho isso um dado bem importante. Então, as dores e alegrias de sermos humanos, né, já vinha, a pandemia só fez enfatizar, né, e principalmente as dores, né. E uma coisa que eu, assim, observei, né,
Da mesma forma que hoje, ao retorno ao presencial, digamos assim, a gente traz esses hábitos que criamos, né, em função desse tecnovívio que desenvolvemos aí, exacerbado pela pandemia. Na mesma forma, a tela, né, pela sua própria fala, a tela também carregou aspectos do convívio né, como o racismo, por exemplo, né, e todas essas ondas de preconceito que a gente assim está na lida, né, de dar voz para tudo isso, para começar a sair desse lugar, né, de negar justamente a diversidade, a diferença, né, e é bacana como tudo isso se encaixa, né, a importância da diversidade e como ela aparece, né, e como também, na verdade, há uma construção política para a gente pasteurizar tudo, fica todo mundo igualzinho. Ao a gente apostar na diversidade, e eu acho que isso é um fator que a gente aqui em Goiânia está, né, na Federal, está trazendo com muita força, e que, por força da lei, mas eu acho que também não é só por força da lei, é por força desse ambiente, né, centro-oeste, como também eu acho que o Amazonas, norte, né, tem dado voz à cultura afro-ameríndia, aos índios, aos indígenas, às comunidades indígenas de uma forma geral, né, e a todo esse movimento LGBTQIA+, que tem conquistado mais espaços, né, ainda é pouco, mas estão sendo mais escutados, ouvidos, né. E hoje mesmo a gente estava na aula, né? E aí, olha, até as adaptações de ambientes para receber pessoas com deficiência, demorou muito tempo, né? Assim, precisou muita gente falar, precisou muita gente acontecer, e como a força da lei ajudou também a todas essas habilidades, essas necessidades aparecerem, né? Esse convívio aparecer de uma forma mais ampla, né? Então, eu acho que tem uma coisa também que eu queria trazer assim para a discussão, o encontro com o outro, além de todos esses afetos também, né? Ele gera, eu diria, processos cognitivos muito diversos do que uma tela gera. Então, talvez eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação dos processos cognitivos com o comportamento, e para a gente sei lá, um modo da gente ampliar aí a discussão, né? Posso trazer aqui também, Helena, talvez a fala das pessoas aqui no chat, que está uma discussão bonita. Olha, eu acho que a Rafaela já colocou aí a da Joana, e tem a sua também, Rafa, que depois você pode colocar para a Helena colocar, ouvir, e a do Newton também, pelo que eu já vi aqui que tem. Então, o Kleber também tem uma fala, mas eu acho que vamos uma por vez, né? Vamos uma por vez. Isso. Então,
Vou primeiro falar da Joana e depois eu falo dos hábitos cognitivos. Vou primeiro conversar com a Joana. Oi, Joana, bem-vinda. Obrigada por você estar aqui. E é isso mesmo, Joana. Boa parte do tempo que passamos nas telas, em companhia de outros, vemos a nós mesmos. Isso também contribui para essa onda mais egóica. No presencial, vemos mais o outro do que a nós durante a interação. Exatamente. No presencial, a gente não se vê, a gente só vê o outro. Eu converso só com o outro. Não tem a minha fotinho do lado do outro. Aqui tem, tá aqui a minha janelinha da Ângela, nesse momento. O tempo inteiro tem a minha janelinha do lado de outras janelinhas. E isso produz um negócio na gente, porque tudo aquilo com que a gente pratica muito, todo mundo aqui sabe, fica no corpo. Aquilo que você faz muito, vai ficando no corpo. Vai ganhando estabilidade. Então, olha a estabilidade que ganhou esse espelho permanente. Isso vai dar no que a Ângela trouxe. Isso forma um hábito cognitivo. Isso forma um hábito cognitivo que é falar se vendo e não observando tanto o rosto do outro. Porque tem o seu rosto do lado do rosto do outro. Então, mesmo que você olhe para o outro, tem o seu rosto aqui assim e o rosto do outro ali, coisa que não existe no presencial. Então, você imagina a desabilitação que é e a habilitação que faz de alguma coisa, que é conversar se olhando, se produzir para a conversa, sabe? É uma coisa que ganhou estabilidade já na gente. E nesse presencial, o que sucede? No presencial não tem isso. Mas como a gente ficou sem o presencial, foi ficando sem o presencial ao longo do tempo, foi ficando um sujeito mais nas telas, porque vocês lembram, vocês sabem o que aconteceu com o celular. O celular deixou de ser aquilo que ele era no começo, um negócio chamado telefone. Um negócio antigo que você pega e liga e fala com uma outra pessoa. O celular passou a ser tudo, menos isso. Ouvir a voz, porque é diferente mandar uma mensagem de ouvir a voz. A voz tem modulações, as emoções estão um pouco mais... A tal ponto que a mensagem não tinha isso, que foram criados os emojis para dizer qual é a emoção que você quer que a pessoa tenha quando ela te liga. Até isso você controla. Até isso você controla, se você vai colocar kkk, se você vai colocar RS, se, se você vai colocar um beijinho, se você vai colocar um coraçãozinho, você controla. Se você vai colocar uma carinha triste com a boquinha para baixo, você controla tudo, a sua mensagem e a emoção que você quer produzir. Isso faz um hábito cognitivo, que é um hábito cognitivo. O que é um hábito cognitivo? Se o corpo troca informação com o ambiente e ele troca muito a mesma informação, essa informação tende a ganhar estabilidade, tende a virar um hábito, porque é aquela que ele pratica muito. Então, termina virando um hábito. E tudo aquilo que fica mais durável assim se transforma no quê? Num comportamento. Porque se eu tenho um hábito cognitivo, por exemplo, de disciplina. Por quê? Porque eu estudei numa escola mais rígida, então eu passei 9, 10 anos da minha vida numa escola super rígida, com uniforme, com regras, que não podia levantar para ir ao banheiro, que tinha que chamar a professora assim, acessado, e tinha que pedir licença, e não podia falar, e tudo isso tinha castigo. Eu me transformo provavelmente numa pessoa que, depois de repetir tanto trocar tanto com essa informação tão disciplinar, o corpo estranha o ambiente onde essa não é a vigência, essa não é a lei. Então, por quê? Porque ele construiu um hábito de funcionar de acordo com essas informações, com essas regras aqui. Então, no lugar que não tem essas regras aqui, o corpo vai estranhar e ele vai achar o quê? Esse lugar aqui não presta, porque eu aprendi a vida inteira que o que presta é isso aqui. Vira comportamento. Então, isso que
vocês duas estão trazendo, ou seja, aquilo que a gente pratica tende a virar um hábito que vai virar um comportamento e vai produzir um certo tipo de mundo, porque os nossos hábitos, se eles viram comportamento, é a nossa ação no mundo. E a nossa ação no mundo põe no mundo alguma coisa. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aquilo que você está pondo no mundo vai ficar lá no mundo e outras pessoas vão trocar com essa informação aí. Então, você tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei, a gente pode escolher algumas coisas. Essa você pode escolher. Que tipo de informação você quer ajudar a fortalecer? Então, cuide dos seus hábitos cognitivos. Você quer ajudar a fortalecer o quê? Cuida aí dos seus hábitos. Então, e os seus hábitos são o quê? Você quer fortalecer a banalização da violência? Então, vê muito filme onde explode carro, morre gente, edifício cai, e é só diversão. Banaliza a violência. Mas não reclama depois do aumento do número de assaltos, do aumento do número de estupros. Se você banaliza, colabora para banalizar a violência, ela será banalizada. Você colabora para isso. Se você acha que isso não é bom, é melhor esvaziar a audiência desse tipo de filme e valorizar a audiência, seja público de outro tipo de filme, para que esse outro tipo de filme ganhe mais estabilidade do que esse que banaliza a violência. Então, esses cuidados a gente pode ter. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Isso, Rafa, eu ia falar para você colocar os diálogos que tem aqui no chat. Aí a Helena vai lendo e vai comentando, que eu acho que é esse o diálogo que a gente possível hoje, Helena. Ah, legal, tá ótimo. Ei, Kleber, que bom que você está aqui também. Oi para você. Gostaria de escutar um pouco mais sobre a importância e a responsabilidade da arte na desestabilização dos hábitos que parcializam nossa compreensão. Boa, Kleber, boa. A arte tem um papel central que nem sempre todo mundo que faz a arte, como arte, né, pratica a arte, é profissional na arte, seja ela qual seja, está atento para esse papel que a arte tem na desestabilização dos hábitos. Por que a arte pode desestabilizar os hábitos? Porque a arte pode entrar por um canal que eu não controlo muito, que eu não estou o tempo inteiro segurando aqui na pontinha dos meus dedos, segurando aqui com as minhas mãos. Por quê? Porque ela pode me convocar para onde eu nunca fui, pode despertar um troço que eu nem sabia que podia ser despertado em mim. Ela pode fazer tudo isso. E ao fazer tudo isso, é que ela pode abrir um campo que ainda não foi aberto. Porque só trazendo a informação, ou seja, a diferença para fazer a diferença, é que vai ter mudança. E a arte pode fazer isso com todo mundo. Ela faz isso com todo mundo. Ela pode trazer essa diferença que vai fazer a diferença. Porque a informação artística tem esse potencial extraordinário de convocar um troço que é um rapto. Rapta e você já foi raptado. Mas qual é a grande dificuldade que a arte enfrenta nos dias de hoje, no país onde a gente está? É justamente encontrar com as pessoas encontrarem com essa informação. Né, Kleber? Porque isso não é agora, desses últimos 2 anos. A gente vê, a gente sabe o que já vinha acontecendo por conta da ausência de políticas públicas continuadas para criação dos trabalhos e difusão dos trabalhos e sustentação dos trabalhos artísticos,
a falta de políticas públicas para isso vai impedindo que a maior parte da população encontre com a informação artística. Enquanto a informação artística não estiver associada com a educação, esse vai ser o quadro do nosso país. E o jeito de juntar informação artística e educação ainda não teve sucesso. Nas ralas e raras tentativas, ainda não teve sucesso, porque é um entendimento de que basta encher um ônibus de crianças e levar para assistir uma peça de teatro uma vez na vida, que está resolvido. Basta encher um ônibus de crianças e levar na Bienal, que está resolvido. Basta encher um ônibus de adolescentes e... Não basta. Porque a informação, para ganhar estabilidade, precisa ser continuamente repetida. E ninguém desenvolve familiaridade tendo um único contato com a informação. Nunca. Então, que potencial extraordinário tem a arte, por isso ela é tão combatida em governos como o nosso, porque o potencial de transformação que ela tem é gigantesco. É por isso que um governo como o nosso corta, censura, pisa, apaga, do jeito que conseguir esse contato entre mundo, sociedade e informação artística de todas as qualidades de informação artística, porque ela tem mesmo esse potencial de convocar, de raptar. Alguém vai ser raptado por pintura, alguém vai ser raptado por teatro, alguém vai ser raptado por música, alguém vai ser raptado por alguma dessas informações artísticas que entrará naquele sujeito de uma forma irresistível e irrecusável, porque entra por uma apreensão sensível. A gente não sabe como, mas entra. De repente, você está chorando ouvindo uma música e é incontrolável. De repente, você está parado, estático, olhando uma pintura e é irrecorrível. Você foi engarrafado por aquilo. Então, é um potencial potente. Mas para que ele possa, de fato, fazer isso que é possível para a arte fazer, a gente precisa lutar pelas políticas públicas para que a arte chegue onde ela não chega. Para que os não privilegiados tenham acesso, porque eles têm direito. Nós, privilegiados que encontramos com a arte, a gente sabe que os outros têm o mesmo direito. E a gente precisa lutar para que essa informação que me raptou possa raptar tanta gente mais. E o mundo vai ficar muito diferente. Vai ficar muito diferente o dia que, aqui no Brasil, todas as pessoas tiverem acesso à educação e à educação com arte. Nesse momento, as poucas conquistas de colocar a arte na educação estão sendo retiradas. A dança, por exemplo, está sendo retirada do currículo na Bahia, no Centro-Oeste, onde é Mato Grosso, Pernambuco, tem projetos de lei para retirar a dança do ensino fundamental. Tem 4 linguagens que estão no ensino fundamental, no BNCC, a dança é uma delas. Está sendo retirada em projetos de lei, porque a dança é muito perigosa, porque mexe com o corpo, e a gente sabe que o corpo, melhor não, né? Porque coisa do demônio, vocês sabem. Leva para o sexo, essas coisas horrorosas, que é melhor não mexer com elas. Então, é exatamente isso, é a moralização mais inacreditável que está retirando a dança do currículo escolar, aonde ela já estava inserida. Tem novos projetos de lei em 11 estados brasileiros para retirar a dança. Então, olha quanta luta que a gente precisa ter para não deixar que pequenas conquistas, que são grandes conquistas, já feitas, sejam como a maior parte do que vem acontecendo com relação à cultura.
a educação e a arte nesse governo sejam dizimadas, assim como a natureza, assim como, né? Mas também a cultura e a educação. E a arte, nesse bololô já tem quase nada de possibilidade de contato com mais gente. E o pouco, que é muito, que já foi conseguido, diminui. Então, Kleber, esse é um assunto muito sério, que nós precisamos estar muito atentos e mobilizados para, em colaboração, a gente fortalecer o que foi conquistado, não deixar que seja retirado, e, ao contrário, é necessário ampliar. Não, a gente não pode deixar. Porque senão a gente perde essa oportunidade de desestabilizar hábitos nocivos, a arte tendo, com esse potencial todo, sendo cortada essa possibilidade. Helena, que bacana. Eu acho que isso é uma coisa que nos anima muito, aqui nos mobiliza, né? Aqui no curso de teatro, direção de arte, na dança aqui, a gente reconhece fundamentalmente, né, essa potência da arte de poder transformar, né, de poder atuar sobre os corpos de uma outra maneira, né, mais sensível, mais aberta, mais diferente, né, para a gente dizer assim. Rafa, coloca aqui também, acho que é a sua, você tem uma pergunta que eu acho que é bastante importante, a Helena falar um pouquinho disso que você apontou aqui no chat. Você acha que tem como nos apropriar das tecnologias para subverter, desestabilizar esses hábitos absorvidos, tanto em um nível mais cotidiano e mainstream, quanto através do meio artístico? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a nossa tarefa nesse momento. Nesse momento, a gente precisa conhecer isso que não está aparente, isso que não está muito exposto nas telas, conhecer cada vez mais para a gente poder saber como faz. Como faz usando as facilidades sem os traços nefastos. Sabe? A gente precisa saber disso, ou seja, por que a gente precisa saber do racismo algorítmico? Para pressionar o Google, para tirar. E o Google tira, porque é só a pressão pública, social, que faz isso acontecer. É só assim. Então, usar essas armas, que são armas que estão sendo armas tecnológicas, que são usadas para nos invadir, nos vigiar, com denúncias de que isso está acontecendo, para que isso seja limitado e cancelado. E a gente só pode fazer isso se a gente souber a extensão do dano que já existe. Então, a gente pode sim, deve sim, e já existem inúmeras associações que fazem isso, que cuidam de fazer essas denúncias, que cuidam de juntar pessoas para que a gente possa fazer ações para que isso seja estancado, porque pode ser estancado. A gente não pode imaginar que vai ser para sempre assim, que as minhas informações podem ser o tempo. Olha, tem, por exemplo, uma notícia mais recente que tem uma lei que está sendo passada no Canadá, que as mídias digitais precisam pagar para as mídias jornalísticas não digitais as informações que elas usam gratuitamente. Isso é uma luta de um tempão atrás, muito tempo atrás. Agora começa a virar lei. E se vira no Canadá, pode virar em outros lugares também, percebe? Então, por que é necessário? É necessário isso que eu estava falando. Colaboração. Nós precisamos ou seja, aonde mais interessa, é lá que a gente se junta. A gente se junta para fazer as corporações que tomam conta de tudo isso a mudarem o comportamento delas. É desse jeito.
E para fazer isso, a gente precisa mudar esses nossos hábitos cognitivos de sermos tão egóicos e tão atomizados e tão mimados. A gente precisa aprender a conviver com os outros por lutas comuns, ou seja, eu não preciso concordar com você 100%, eu preciso concordar com você só nesse aspecto. Vamos lutar por X. Eu não preciso concordar 100%. Eu vou continuar discordando de você, mas a gente pode fazer junto alguma coisa, sem precisar ser espelho uma da outra. Não precisamos ser espelho. É importante, para ter diversidade, que a gente não seja espelho, a gente pense diferente, mas a gente tem alguma coisa que a gente pode lutar junto, apesar de pensar diferente. E isso, por enquanto, parece difícil para cada um de nós, treinados a sermos tão mimados assim. E é nesse sentido que a gente deve caminhar, usando as tecnologias para fazer as denúncias das coisas e pressionar, porque dá certo. E artisticamente, isso também pode ser feito, que você pergunta aqui, isso também pode ser feito. Vários trabalhos podem nos convocar a pensar sobre isso, a pensar na necessidade da colaboração, a pensar no estágio de consolidação egóica no qual nós estamos, nas doenças todas que isso tem promovido, na medicalização, na solidão gigantesca. A arte pode ajudar a gente a refletir sobre isso, né? A arte pode fazer um monte de trabalhos que não precisam usar as palavras, mas que vão nos convocar para entrar nesses ambientes e a gente poder saber que a gente precisa de novo colaborar, aprender que a gente tem coisas em comum, mesmo sendo diferentes. E essa é que é a beleza. Nós somos diferentes, mas nós podemos ter coisas em comuns. Não precisa ser 100%. Não deve ser 100%. Inclusive para a gente, né, entre a gente poder fazer a diferença, né, Helena? Olha, Helena, assim, pelo chat aqui, a gente não tem muito mais outras perguntas, muitos comentários durante, né, a sua apresentação, Kleber agradecendo e se sentindo fortalecido nesse compromisso que aí não é só dele, eu acho que toda essa turma aqui das artes da cena, né, daqui de Goiânia. Acho que a Ângela caiu. Espera aí só um minuto, a conexão dela deve ter dado alguma coisa. Não sei como fazer, porque eu não sou a host, quem é host é a Rafaela. A Rafaela que vai ter que ajudar a Ângela a voltar. Kleber está dizendo aqui. Ah, voltou, Ângela. Pronto. Então, Helena, eu queria muito, mais uma vez, agradecer você. Não sei se mais alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui no chat, que a Rafa traz para a gente aqui. A Rafa é nossa anfitriã, né? E lembrar que amanhã, né, temos as defesas ainda de alguns TCCs, de direção de arte e teatro. Temos também a contação de história, né, como eu falei, Helena, segunda-feira você foi substituída por uma sessão de contação de história, e amanhã a gente encerra com mais uma leva de contadores de história aí da nossa formação, nossos alunos. Então, agora eu gostaria de, depois desse preâmbulo, assim, que você possa nos oferecer umas suas palavras finais aí, para a gente poder ir encerrando esse bate-papo que foi muito rico. Já vou usar esse bate-papo na aula segunda-feira, então a coisa continua funcionando até por um bom tempo. Essa é a proposta mesmo, né? Por isso que, assim, é para a gente
voltar a encontrar em outro momento, conversar mais, porque é para fazer junto, né, Ângela? Não tem como, a gente precisa fazer junto. Você leva para a sua aula, eu levo para a minha, o Kleber faz alguma coisa, a Joana faz outra, a Rafaela faz... Ou seja, é para a gente tentar fazer junto e não esquecer da nossa responsabilidade. É só isso, não esquecer. Nós temos o privilégio de estar perto da arte. Nós sabemos o poder transformador que ela tem. Nós sabemos a dificuldade que ela tem para encontrar mais pessoas. A luta é enorme e nós precisamos nos juntar em associações que já existem. Nós precisamos refundar esse desejo colaborativo. A gente precisa refundar isso. Refundar grupos, aprender a trabalhar junto novamente, juntos artisticamente, juntos pedagogicamente, juntos socialmente, politicamente, a gente precisa refundar isso. E a gente precisa um do outro para refundar isso. Então, o convite é esse. Bora lá. Muito trabalho pela frente, muito trabalho pela frente. O que mantém a gente vivo, ativo, é bom, é muito, mas também nós somos muitos, né? Então, bora lá. Helena, muito obrigada. Agradeço também a todos os participantes que estão nos ouvindo aí pelo YouTube. E uma boa noite a todos. Rafaela, muito obrigada. Muito obrigada a todos os também monitores que estão nos ajudando bastante nesse seminário. E, Helena, então, mais uma vez grata, com tanta esperança que você traz também aí na sua fala, né? Esperança e alegria. Porque a abertura também foi um momento muito alegre, né? Assim, e foi muito gostoso. Eu falei, nossa, a Helena ia gostar de estar aqui, ela ia entender esse momento, essa alegria que a gente dá, pelo esse esforço também que a gente tem, né, de realizar um evento desse, e está sendo muito proveitoso para todos nós. Helena, muito obrigada pela sua presença. Rafaela, muito obrigada pela sua assessoria aqui conosco. Muito obrigada e boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo aí no YouTube. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de ter estado com vocês aqui. Obrigadíssima pelo convite mais uma vez, Ângela. Obrigada, Rafaela, pela ajuda. Obrigada a todo mundo que está aqui. Muito obrigada mesmo. Em té uma próxima. Beijos.